Medicamento de alto custo negado pelo plano. Quem tem direito, como provar e como conseguir na justiça. O oncologista prescreveu o medicamento, você foi ao plano, protocolo aberto, documentação entregue, e a resposta que veio foi negado. Um medicamento que pode custar 10, 20, 30 mil reais por mês, um medicamento que o seu médico disse que você precisa e o plano disse não. Meu nome é Mônica Martírio, eu sou advogada especialista em direito médico e da saúde. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente quem tem direito de exigir esse medicamento na justiça. Quais documentos você precisa ter, como o juiz analisa esses casos e o que esperar de cada etapa do processo. Porque medicamento negado não é sentença final. É o começo de uma disputa que, na maioria das vezes, o paciente vence. Por que os planos negam medicamentos oncológicos? Medicamentos oncológicos de alto custo são os maiores itens de despesa das operadoras. Imunoterapias, terapias-alvo, anticorpos monoclonais, quimioterapias orais. Esses medicamentos representam uma revolução na medicina oncológica. Funcionam. Os estudos comprovam, os oncologistas prescrevem, mas custa caro. O plano faz uma avaliação simples. Quanto custa cobrir todos esses medicamentos versus quanto custa negar? Se ele nega e o paciente não questiona, economia garantida. Se ele nega e o paciente questiona, mas desiste, economia garantida. E se ele nega e o paciente vai à justiça? Aí o plano perde, quase sempre. A negativa não é necessariamente porque o plano não tem obrigação de cobrir. É uma estratégia de contenção de despesas que funciona enquanto as pessoas não reclamam. Então, os 3 tipos de negativa mais comuns eu vou trazer aqui para vocês. E aí você verifica se alguma delas está aí no seu caso. O medicamento não está no rol da ANS. Esse é o argumento recorde. Mas o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o rol da ANS é uma referência de cobertura, não um teto absoluto, que não existe exceção. Então, com indicação médica comprovada, comprovação científica e necessidade real do paciente, especialmente em casos de doenças graves, o plano pode ser obrigado a cobrir mesmo fora do rol da ANS, tá? Segundo tipo, né, de negativa comum aí em medicamentos. O medicamento é off-label. Off-label significa uso de uma forma diferente da aprovada originalmente pela Anvisa. Então, é um uso diferente do que está ali na bula do medicamento. Isso é prática médica estabelecida em oncologia. Os tribunais têm reconhecido que o uso off-label, fundamentado em evidência científica e prescrição justificada, não pode ser simplesmente negado, tá? 3, o medicamento é de uso domiciliar. A medicina oncológica moderna cada vez mais migra para tratamentos orais e domiciliares. Negar cobertura porque o medicamento é tomado em casa é punir o paciente por uma evolução científica que beneficia a todos. E os tribunais têm reconhecido isso com frequência e a lei também está a seu favor. Quem tem direito de se exigir à justiça o medicamento? A gente vai analisar alguns fatores, tá? O que o juiz analisa? A primeira coisa que o juiz analisa, a gravidade da doença. Câncer é uma doença grave. Quando a negativa envolve tratamento oncológico, os juízes já tendem a agir com mais urgência e mais disposição para deferir as liminares. Fator 2 aí, segundo fator,
importante que a gente analisa a urgência do tratamento. Se o medicamento é parte de um protocolo em andamento, se a interrupção vai prejudicar o tratamento que já está acontecendo, ou a urgência fica ainda mais evidente para o juiz. Qual que é essa urgência? Quem tem que definir essa urgência? O médico. Então, tem que estar escrito ali no seu laudo médico, no seu relatório, exatamente essa urgência. O que acontece se você não tiver esse tratamento específico? Fator 3, a qualidade da prescrição médica. Uma prescrição bem fundamentada faz diferença enorme. O médico ele precisa explicar por que esse medicamento, por que agora, o que acontece se não for usado, quais as evidências científicas e se há alternativas dentro do rol. E se você já utilizou-as. E se não, por que não as utilizou? Fator 4. O registro do medicamento na Anvisa. O medicamento com registro ativo na Anvisa tem cobertura muito mais fácil de garantir. Se o medicamento tem registro, mesmo para indicação diferente, isso é elemento a seu favor. Os documentos que fazem a diferença nesses casos, quais são? A negativa por escrito, tudo começa aqui. Guarde o documento original com data. Se verbal, anote o número do protocolo, a data, o horário, o nome do atendente, anote tudo. A apresentação, a prescrição médica fundamentada. Ou seja, peça para o seu médico um relatório completo, um diagnóstico detalhado, por que esse medicamento específico, o que a literatura científica diz a respeito desse medicamento, o que acontece se não for usado e se há alternativa dentro do rol. E 3, exames e laudos. Todos os exames que levaram ao diagnóstico e que embasam o protocolo atual. Biópsia, imuno, PET scan, ressonância, tudo que você tiver é importante juntar no processo. 4, histórico de tratamento. Se já está em tratamento, o histórico completo mostra a continuidade terapêutica e reforça a urgência. 5, os dados do plano, o cartão do plano, o número da pólice, contrato, se você tiver, todos esses documentos da operadora são importantes também. As últimas 3 mensalidades pagas, é importante juntar. Junte todos esses documentos, porque eles são fundamentais para a sua ação judicial. E como a justiça decide nesses casos? Ela vai questionar a urgência. Em tratamento oncológico, a resposta quase sempre é sim. Existe urgência, câncer não espera. Protocolo interrompido tem consequências reais. O direito parece plausível? Com prescrição médica fundamentada, diagnóstico de câncer e negativa do plano, a plausibilidade fica evidente na grande maioria dos casos. O risco de não agir é maior que o risco de agir? Se o juiz não defere, o paciente vai ficar sem o medicamento? O risco é concreto? O risco de não agir é muito maior? A documentação suporta o pedido? O pedido bem documentado, com relatório médico detalhado, a prescrição fundamentada, dá ao juiz segurança para ele decidir com urgência. Por isso, o advogado especialista importa. E tudo isso que eu estou te dizendo aqui são os elementos que o advogado vai utilizar para solicitar a documentação. Quanto tempo leva e o que esperar nesses casos? Né? Em casos urgentes, e a maioria dos casos oncológicos são
A liminar costuma ser concedida entre 24 a 72 horas após o protocolo do pedido. Depois da liminar, o plano recebe a intimação e tem prazo para cumprir. Geralmente 24 horas, 48 horas, para cada medicamento urgente. O prazo quem vai estabelecer aí também é o juiz. Se não cumprir, começa a pagar multa diária. Na prática, os planos cumprem porque eles não querem pagar multa. O processo principal continua correndo, mas o medicamento não precisa esperar tudo isso. Então, com a liminar, você já recebe um medicamento de alto custo. E o seu processo corre, depois disso, o percurso dele normal. Vamos lá. Então, vamos fazer um resumo aqui para você não esquecer. 1. Identifica qual tipo de negativa você recebeu. 2. Reúna a documentação agora. 3. Peça ao oncologista um relatório médico detalhado. 4. Busque um advogado especialista em direito da saúde. 5. Saiba que o caminho existe e é mais rápido do que você imagina. Você não está pedindo favor ao plano de saúde, você está exigindo o que pagou para ter. Quando ele não está do seu lado, a justiça pode obrigá-lo a estar. Esse é o seu direito e ele existe e você pode pleitear. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e se tiver alguém que você entenda que esse vídeo vai mudar a vida dele, encaminhe também. Até o próximo vídeo.